Hoje eu vou falar, galera, sobre, assim, santidade. O título que eu coloquei lá, o caminho da santidade. Eu não me sinto nada preparado para falar sobre santidade, na verdade. E se eu pudesse escolher uma semana melhor do que a semana que eu tive nessa semana para falar de santidade, eu teria escolhido outra. Mas justamente nessa, assim, veio esse texto para falar ao meu coração. E esse texto, então, eu acho que vai falar talvez mais para mim do que para vocês. Então, tudo que eu colocar nesse texto, eu coloco para a minha própria vida. Eu acho que outras pessoas são muito mais preparadas do que eu para falar sobre esse tema, na verdade. Eu sempre penso numa pessoa muito mais velha falando sobre isso. E eu sei que as pessoas mais velhas têm a capacidade de reconhecerem o seu pecado de modo muito mais rápido do que as pessoas mais novas. A gente vê isso naquela passagem, né, em que Jesus está diante da mulher que foi pega em adultério, e Jesus fala assim: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Os homens começam a sair daquela cena, dos mais velhos para os mais jovens, ou seja, os mais velhos são aqueles que reconhecem primeiro que tem pecado. Então, assim, se diante da maioria que eu sou mais velho, existem pessoas muito mais velhas do que eu e muito mais capacitadas para falar sobre esse tema, mas eu clamo mesmo pela misericórdia de Deus, confio só no sangue de Jesus. Cara, eu creio que tudo que tenha sido de ruim nessa semana tenha ficado para trás. Eu espero que você creia da mesma forma nessa noite, beleza? Qual é o contexto aqui? Paulo passou por várias cidades pregando o evangelho, e ele passa por Éfeso pregando o evangelho, e em Éfeso acontecem coisas que nunca tinham acontecido na história, beleza? Na história. Paulo, ele, quando chega em Éfeso, ele prega o evangelho e rola um avivamento naquele lugar. E uma cidade que era totalmente idólatra, acreditava numa divindade lá, Diana dos Efésios, que era uma pedra que caiu do céu, e eles fizeram de divindade aquela pedra. Aquela galera se converte, começa a se arrepender daquele culto, aquele ídolo, e aí os caras que vendiam aquelas imagens começam a ficar sem comércio. Ou seja, quando Paulo passa pela cidade, tudo muda na cidade, a economia da cidade muda, o coração das pessoas muda, beleza? A fé das pessoas muda. Paulo expulsa demônios, os demônios são expulsos até por panos que Paulo usa. Então Paulo usa lenços e aventais, e esses lenços e aventais eram levados para os doentes, e os doentes ficavam curados, os endemoniados e os endemoniados ficavam curados também. É isso que acontece nessa cidade para quem Paulo escreve essa carta. Você está conseguindo compreender? Está acompanhando o raciocínio? Então, assim, parece que Paulo vai falar para uma galera totalmente santa, que viu todos os milagres e viu grandes coisas, e por isso agora vive em santidade. Mas o fato de você ver coisas extraordinárias não necessariamente te leva a uma vida santa, beleza? A gente já viu várias pessoas passarem no nosso meio, que viram coisas extraordinárias e não estão mais aqui, e não vivem uma vida santa. Jesus diz também: ai de ti, Tiro e Sidom, porque se os milagres que foram feitos na terra de vocês fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles tinham se arrependido, vocês não se arrependeram. Ou seja, ver milagre não significa nada no que diz respeito à santidade e arrependimento. Tudo bem? E aí agora a gente está com Paulo no capítulo 4, ele falando para esse povo, que a gente imagina que é um povo totalmente santo. O que significa santo na Bíblia? Santo significa separado. Então, assim, essa galera não é qualquer um, beleza? Eu disse isso no UP, aquilo que você ouviu dos seus pais está certo, você não é todo mundo. Você é diferente porque você foi comprado por um alto preço, pelo sangue de Jesus. E ele vai falar para essa galera no verso 17, ele diz assim, vai mandar o rap dele para a galera, beleza? Aí ele diz assim, olha só, Efésios 4:17, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato,
vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, aí Paulo vai concluir o raciocínio dele. Primeiro ele falou assim, vocês não são todo mundo, vocês são diferentes dessa galera, beleza? Aquilo que eles fazem a gente não faz. E agora ele vai concluir o raciocínio. O que a gente tem que fazer então? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira, apaziguem mesmo, beleza? É estranho, mas é assim. A sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Galera, qual é a situação? Paulo vai dizer que a gente é diferente da galera que vive fora do Evangelho, beleza? Paulo vai dizer que você foi comprado por um preço específico e que te faz diferente. Existe uma certa resistência para gente que é ocidental, pós-moderno, não sei definir exatamente, mas existe uma resistência na gente de compreender como que o discurso de Jesus que fala sobre liberdade se adequa, se coaduna, tudo bem? Fica de igual valor ao discurso de Jesus que fala sobre santidade. Não sei se você entendeu. Cara, como é que liberdade e santidade caminham juntos? Porque parece que santidade é proibição. Beleza, não fazer. E só que Jesus diz assim, olha, se o Filho te libertar, você verdadeiramente vai ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entende? Jesus diz que a gente vai ser livre, mas quando a gente vê um texto que fala sobre santidade, a gente se pergunta assim, cara, mas como é que a liberdade caminha com isso, se isso parece que é algum tipo de restrição ou proibição? Realmente existe essa dificuldade de compreensão. Jesus está falando que a gente é livre do pecado, beleza? A gente vai ser livre da morte, a gente vai ser livre do mal, e a gente é livre agora pela primeira vez para dizer não para as coisas erradas, e a gente é livre para dizer sim para as coisas certas. E aqueles que não foram comprados por esse preço não possuem essa liberdade de dizer não para o mal e sim para o bem. Tem uma música do Resgate que diz assim, não há mais nada que me prenda ao que eu não quero mais fazer. Eles confundem ilusão com liberdade. Se dizem sim, se dizem livres, mas não podem dizer não. Essa que é a parada. Quem se diz livre não pode dizer não para o pecado. A gente tem a liberdade agora, comprado pelo sangue de Jesus, para dizer não para o pecado. Você consegue compreender? Resolveu uma parte do problema, pelo menos superficialmente? Pô, ótimo. No entanto, a gente quando pensa em santidade, a gente pensa assim, em santidade como todo mundo pensa que seria algo santo. Então o que seria santo? Pô, de repente a gente lê a Bíblia e orar, isso seria algo santo para a gente fazer. E se você pensa numa pessoa santa, não necessariamente você vai pensar em mim
ou num jovem que está aqui do lado. Às vezes a gente tem essa imagem de uma pessoa santa, vestida com uma roupa diferente, ou falando numa língua diferente. Não sei o que a gente pensa sobre santidade, beleza? Mas no senso comum é orar, ler a Bíblia, isso é fazer coisas santas. E Paulo vai tentar desfazer uma parte desse raciocínio. Uma parte desse raciocínio está certo. Poxa, se a gente ora e se dedica a Deus, e se a gente lê a Bíblia e se dedica a Deus, a gente vai estar agradando a Deus. Se você pular para o capítulo 6 aí, por favor, pula comigo aí, 6, 17 e 18, diz assim, usem o capacete da salvação. Paulo está falando da mesma coisa, beleza? Você tem que ler essa carta aos Efésios toda em casa. Pô, se você puder fazer isso, eu sempre acho que ninguém vai fazer. Você tem que ler essa carta toda em casa. Toda, sim. Na pressão, na sequência. Se você puder um dia pegar um evangelho todo, ler todo, todo, sem parar. Coloca um copo d'água do lado, beleza? Você não tem que levantar. E vai, direto. Aí lê um evangelho inteiro, lê Mateus todo, lê João todo. Cara, isso é bom demais, a gente entende de um jeito diferente. Se você lesse na sequência, você vai perceber que Paulo está falando da plenitude do Espírito. Ele está falando para a gente não entristecer o Espírito Santo e está falando para a gente ser cheio do Espírito Santo. E quando a gente pensa numa pessoa cheia do Espírito Santo, a gente pensa nisso que ele vai falar no 17 e no 18. Olha só o que ele vai dizer, 6, 17 e 18. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pô, lê a palavra, tudo bem? 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui está falando, obviamente, de ler a palavra e orar. Isso traz algo que a gente pode chamar de, tá cheio do Espírito Santo, santidade, plenitude do Espírito Santo, tudo bem? Um cara chamado Richard Foster, ele vai defender uma ideia que eu acho bem interessante, que é a seguinte, que ele diz assim, em vez da gente pensar em não pecar, a gente tem que pensar em fazer o bem. Tipo assim, às vezes a gente investe, cara, quem tem problema aí com pornografia, quem tem problema com palavrão, quem tem problema com mentira, quem tem problema com roubo, tudo bem, o texto vai falar disso tudo, esse texto está falando disso tudo. Quem tem problema com práticas homossexuais, a gente pensa assim, eu vou me empenhar por não fazer e isso vai ser suficiente. Só que na Bíblia o não fazer não é suficiente, tudo bem? O não fazer o mal não é suficiente quando não se faz o bem. Vou repetir para você anotar. Cara, olha que frase, hein? Fiquei um tempão pensando nessa frase. Falei essa frase errada 10 mil vezes em casa, treinando. Para eu acertar agora. Anota aí. O não fazer o mal não é suficiente quando não se faz o bem. O não fazer o mal... Alguém está anotando? Aqui, tem um colega anotando. O não fazer o mal não é suficiente quando não se faz o bem. O que o Richard Foster vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, cara, então a gente tem que se concentrar em fazer. Beleza, se você lesse lá, Mateus 7, abre aí comigo, tranquilo. Está no momento de ler a Bíblia. Mateus 7. Mateus 7, 7. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Jesus está falando de oração. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Qual de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Está falando de oração. Aí Jesus diz assim, cara, ele está concluindo um discurso que fala de oração. Se não tivesse essa palavra aqui, o assim, alguns colocam, portanto, tal, se não tivesse esse elo coesivo conclusivo aqui, sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia cortar esse texto, porque Jesus falou de oração e agora está falando de outra parada. Porque não tem nada a ver, e ele vai falar assim no final, olha só. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois essa é a lei dos profetas. Cara, Jesus está falando de oração.
Consegue compreender? Oração e ação são juntos, não tem uma separação nessa parada. A gente sacraliza somente a oração, a gente sacraliza somente a leitura da palavra, beleza? Mas muitas vezes a gente não entende que a compreensão de Deus, daquilo que seja santo, sagrado, puro, é muito além do que somente ler a Bíblia e jejuar e orar. Voltando para o nosso texto, olha só o que o nosso texto vai dizer. Então, assim, você chegou à conclusão, é o que eu gostaria que você chegasse, que orar e ler a Bíblia e jejuar, é óbvio que, trazem santidade, mas Paulo vai tentar ampliar essa visão para a gente. Beleza, você chegou à conclusão também que você não é todo mundo, que a gente é separado dos outros, beleza? Que a gente não vive... tem coisas que são óbvias, que estão erradas, e isso a gente tem que mudar na nossa vida. É isso que Paulo vai falar para esse povo aqui. Uma vez a gente estava aqui na sexta-feira, Fabrício ia pregar. Cara, entrou um cara aqui na sexta-feira, olha que história estranha. Entrou um camarada aqui falando assim, Deus me mandou aqui e mandou eu pregar aqui para todo mundo. Rapaz, o cara era grande pra caramba. Aí, eu me lembro disso. E eu bem baixinho, né? Eu ficava olhando pro cara assim. Aí ele falou isso para Fabrício. Fabrício estava concentrado ali para pregar. Não sei por que motivo, mau exemplo, eu estava do lado de fora, com Franklin. Aí, Fabrício levou o cara para fora da igreja, uma ótima estratégia, né? Imagina, um cara chega aqui e fala para Filipinho assim, Deus me mandou aqui, estou preparado para pregar. Não, mas eu chamei outro cara ali para pregar. Não, Deus me mandou com a mensagem, estou preparado para pregar. Aí, Fabrício levou o cara para fora da igreja, foi uma estratégia boa, já tirou dali do meio da galera e falou assim, conversa com esse cara aqui. Aí me mandou conversar comigo. Eu, e aí, beleza? Beleza. Aí o cara, eu vim porque Deus mandou vir aqui para eu pregar, não sei o quê. Falei, cara, aqui não é assim não. Sei de onde você veio, assim, mas aqui não é assim que rola não. Só fala quem a gente falou que vai falar, senão não vai falar e não vai falar. Ele, não, porque, Deus mandou, então eu vou estar contra Deus, se eu fizer o que você está dizendo, você está com a vida em pecado. Aí falou que eu estava em pecado, não sei o quê. Em parte ele devia estar certo, né? Assim, estou dependendo do sangue de Jesus sempre. Mas aí eu falei assim para ele, meu amigo, aí eu decidi a parada de modo bem espiritual mesmo. Falei, cara, essa parada está estranha. Claro que você não vai falar, tem um amigo ali que está preparado para falar. A história é a seguinte, se você entrar e atrapalhar o culto, eu vou chamar a polícia... Beleza? E a polícia vai te levar daqui. Aí ele, não, tranquilo, então não vou me meter com isso não, aí saiu fora. Aí um tempo depois ele voltou, aí encontrou o Marcão. Cara, aí você já imagina o que o Marcão falou para ele, né? Mas aí, não vou entrar nessa parte não. Cara, sabe o que estava acontecendo? O cara, tinha cheirado, cara, cocaína. Aí ele falou assim para o Marcão, quando eu cheiro cocaína, eu fico falando com Deus, não sei o quê, com... gnomo, com ET, com qualquer coisa. Então tem coisas que são óbvias, que não dizem respeito, à questão da santidade. Tudo bem? Isso é óbvio. Mas olha só, Paulo está falando o que é óbvio para uma igreja que viveu um avivamento. Tudo bem? Aí olha só o que Paulo vai dizer no verso 25. Deixa eu achar aqui de novo, Efésios 4, 25. Olha só, portanto, cada um de vocês, é meu filho que está atrapalhando ali, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Isso não parece óbvio? E tá conseguindo compreender? Aí, meu filho é crente, tá falando amém ali do jeitinho dele. Olha só, e Paulo está generalizando, ele está dizendo cada um, Paulo, olha o que Paulo está falando para a gente hoje, todo mundo que está aqui, todo mundo, o cara mais santo que está aqui, beleza? Que não sou eu, o cara mais santo que está aqui, olha o que Paulo está falando, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, cada um. Sabe por que Paulo está generalizando? Olha só, depois, se você olhar para o verso 28, já vou pular aqui rapidinho, depois eu vou voltar. O que furtava, não furte mais. Aí está falando só com uma pessoa.
o que furtava. Podem ser 10, 20, 30, mas não é todo mundo. Conseguiu compreender? Paulo muda o discurso. Aqui ele está falando que todo mundo estava mentindo, beleza? Que todo mundo pode mentir, que todo mundo mente. Mas que, sendo crente, tem que falar a verdade. Algumas pessoas têm me procurado, às vezes, para conversar. E pedindo conselhos e tal. Cara, eu não sou a melhor pessoa para dar conselho. Eu realmente, assim, uma coisa que eu acho que é uma falha minha é não saber dar conselho. Eu não sei, cara, o que falar. As pessoas vêm falar as paradas para mim, eu fico assim, Deus, me ajuda a falar alguma coisa para essa pessoa, que eu não sei nem o que dizer para a pessoa, beleza? Aí, Deus me ajuda. Né? Deus me dá uns textos bíblicos lá, eu falo tal. Mas pessoas vêm pedir conselho sobre, como é que eu deixo de fazer isso? Como é que eu deixo de fazer aquilo? Como é que eu deixo de mentir, por exemplo? Nesse caso, eu tenho experiência mesmo, assim. Eu era extremamente mentiroso, mentia, e tranquilamente, assim. Isso foi um hábito que eu adquiri ao longo da vida, e como professor, a maioria dos professores são mentirosos. Cara, eu posso afirmar isso. Olha que afirmação, quem pode afirmar isso, né? Mas beleza. A maioria dos professores com os quais eu convivi, pelo menos, são mentirosos. A maioria. E aí, cara, inventavam mais histórias lá, tal. Teve gente aí que já foi meu aluno. A ponto de, num determinado momento, eu não saber exatamente se a história que eu contava tinha acontecido mesmo ou tinha sido história que eu tinha inventado, entendeu? E o pior de tudo, sabe o que era? Eu tinha programado as aulas na minha cabeça, eu dou as mesmas aulas praticamente há 10 anos, as mesmas aulas. E às vezes, 11 vezes por semana, a mesma aula durante 10 anos. Então, eu estava com as aulas memorizadas e o negócio vinha no automático, porque era uma história engraçadinha que a galera ia rir, e aí depois da história vinha um exemplo, a história era legal, só que era mentira. E aí, cara, eu tive que fazer o esforço de começar a pensar na parada e dizer assim, essa história eu não sei se é verdade, jogo fora. Mas a história era maneira demais. Joguei fora. Essa daqui, não sei também, joguei fora. Essa daqui, joguei fora. E várias das minhas histórias muito legais eu tive que abrir mão, pedir perdão para pessoas que eu tinha mentido. Então, uma delas, uma aluna que eu tinha mentido, expliquei para ela, estava evangelizando a menina, trazendo para a igreja, disse, olha, teve um momento que eu disse isso, era mentira, isso não aconteceu, eu inventei para me beneficiar e te peço perdão por isso, mas eu quero que você conheça, uma história diferente de alguém que não mente mais, mas fala a verdade, porque é isso que o texto está dizendo, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Então, para Paulo, não é suficiente você somente não mentir, beleza? A gente deve não mentir e falar a verdade. Se eu ficar mudo, não falar mais nada, tá maneiro? Não. A gente tem que falar a verdade. E a gente tem que falar a verdade quando a gente for sair no prejuízo. E a gente tem que falar a verdade quando a verdade for dura. Beleza? Amém? Alguém consegue dizer amém aí? Está conseguindo compreender? Paulo está mostrando uma noção de santidade que vai além de você orar, jejuar e ler a Bíblia. Uma parada muito prática. Eu assisti um filme na minha infância, chamado Karate Kid. Alguém sabe do que eu estou falando? A galera que tem 30 anos aí ou mais, não precisa nem levantar a mão, né? Eu sei que vão passar vergonha aí. A galera de 30 anos ou mais, como eu, deve ter assistido na versão antiga, que era muito mais maneira, né? Aquela versão antiga do Karate Kid e tal. O que me chamou a atenção nessa história? Tinha uma parte que o Daniel San, que era o menino principal, ele é chamado pelo Pat Morita lá, que é o Sr. Miyagi, para limpar o carro dele. E o Sr. Miyagi fala para ele assim, você tem que limpar assim, e aí com a outra mão você tem que limpar assim, movimentos para fora, não sei o quê. Aí ele começa a fazer aquilo e depois ele fica chateado. Esse velho está me explorando. É assim que fala no filme, beleza? Esse velho está me explorando, não sei o que, vou parar de fazer isso. Aí o Sr. Miyagi ataca ele
E aí ele se defende, pô, o filme é ridículo nessa parte, né? Mas aí ele se defende com aquele negócio, que ele ficou esfregando tanto o carro do cara, que ele, pá, se defende, aí pá, se defende e tal. Tem uma versão mais nova, que é com o filho do Will Smith, que se chama Will Smithinho, não é isso? Com o Jack Chan, pô, eu acho o Jack Chan maneiro, pra caramba, assim, eu fiz com o Gifu e tal. É uma versão também legal. Aí nessa versão é assim, bota casaco, tira o casaco, bota o casaco. Alguém lembra disso? Eu tô falando sozinho aqui? Pô, beleza. Aí ele percebe que aquele negócio de tirar o casaco, botar o casaco, tirar, estava dando uma mobilidade para ele lutar. Vai ter um propósito. Entende? Paulo está ensinando a gente uma parada que parece, cara, que não é no nível da oração, do jejum, beleza, e da leitura bíblica, mas é no mesmo nível. Paulo está falando para a gente se encher do Espírito Santo. Quando você fala a verdade, você se enche do Espírito Santo. E quando você mente, você, cara, obviamente entristece o Espírito Santo. Consegue compreender? Então, ó, olha como que o texto... Então, pô, qual é a dica para a gente parar de mentir? Falar a verdade. Parece óbvio, mas é isso que a Bíblia está mandando. É claro que depende de esforço. É claro que depende de sacrifício. É claro que você vai perder muitas vezes falando a verdade. E a gente perde, a vida é assim. Beleza? Mas a gente vai falar a verdade para estar cheio do Espírito Santo. Aí o texto vai continuar, ó, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem, eu estou falando apaziguem de novo a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Se você fosse lá em Êxodo 22, não vai não, mas se você, depois você vai em casa, se você fosse lá em Êxodo 22, você vai perceber o seguinte, quando a lei mosaica fala sobre a lei de propriedade, vai dizer o seguinte, que se um cara te rouba, você tem a noite toda para matar aquele cara. A lei não diz assim, mas na minha versão é assim. Você pode matar o cara até o final da noite. Quando o sol nascer, você já não pode mais matar o cara. Cara, o sentido da lei é a pessoa não roubar, beleza? O pessoal fica assim, ai, que lei terrível, né? Poxa, mandou matar. Não, a lei está mandando não roubar, cara. Essa que é a lei. E fica ligado que se roubar, o cara pode te matar até o final da noite. Aí, olha o que Paulo está falando. O inverso. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha. Então, se você tinha a noite na lei mosaica para matar o cara e se vingar, entre aspas, agora você tem o dia inteiro para deixar aquela parada morrer, meu camarada. Entendeu? Para perdoar, para acalmar e para não se vingar. Aí, ó, o texto continua, 27 já foi, não dê lugar ao diabo, 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, quem tirava do outro, vai tirar de si e vai dividir com o outro. Cara, se você roubava, se você sonegava impostos, beleza? Se você roubava de Deus no dízimo, sei lá, é isso que a Bíblia está mandando, a gente fazer isso, beleza? Olha o que a Bíblia está mandando. Aí agora a gente vai trabalhar, se você roubar, você tem que trabalhar. Fazer algo de útil para que você tenha o que repartir com quem tiver necessidade. E isso vai te deixar cheio do Espírito Santo. Conseguiu compreender? Você não descontar sua raiva em ninguém, vai te deixar cheio do Espírito Santo. Você falar a verdade vai te deixar cheio do Espírito Santo. Você repartir o que você tem como fruto do seu trabalho com os outros vai te deixar cheio do Espírito Santo. Tanto quanto na mesma proporção, e ainda veio primeiro nesse texto do que a parte da oração e da leitura da palavra. Essa é a vida coerente que o Evangelho quer que a gente demonstre, que é a vida de santidade, cara. Que é uma vida assim, poxa, é difícil, mas é uma vida possível. Em Êxodo 31 diz o seguinte, olha só. Abre aí, dessa vez eu vou querer que se abra, por favor. Ó, Êxodo capítulo 31.
Eu mesmo estou demorando a achar. Êxodo 31. Olha só. Para você ver como é que a dimensão do sagrado para Deus é diferente do que na nossa cabeça. Olha só. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. Aí você pensa assim, pô, o cara vai pregar agora, o cara vai profetizar, o cara vai virar sacerdote, o cara vai, né, só daquilo que a gente acha que é sagrado. Aí olha só, verso 3 de novo, o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, bronze, talhar. O cara está cheio do Espírito de Deus para trabalhar, meu camarada. É isso que Paulo está falando, entendeu? Você que roubava, você vai se encher do Espírito de Deus trabalhando. E você que não roubava, também você tem que trabalhar, pô. Não é isso? Porque quando a gente não trabalha, a gente é tentado a fazer besteira. Voltei para o texto lá de Efésios. Eu tinha que ter marcado o texto, não marquei e toda hora eu fico aqui achando. Beleza. Versos 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Ó, gritaria, cara, gritaria. Até que eu estou falando alto. Bem como toda maldade, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Perdão, beleza? Compassivo, sentir a dor do outro, conhecer o lugar que a pessoa chora, chorar com ela. É isso que significa compaixão. Mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo para a gente fazer? Cara, quem agia mal em alguma área, quem era mentiroso, hoje fala a verdade. Quem pecava com sei lá o que, com pornografia, agora vai fazer o bem, beleza? E aí você tenta achar aplicações para a sua vida, cara. De pedir perdão, de se reconciliar, para se encher do Espírito Santo, de se confessar com o irmão e falar a verdade. Beleza? Consegue compreender? Aqui no nosso meio você vai encontrar ex-mentirosos como eu, ex-tudo. Todo crente é ex alguma coisa. Quando a gente nasce de novo, cara, aquilo que era velho fica para trás. É ou não é? Olha o que diz o verso 22. Aí volta no verso 22, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo vai comparar essas atitudes todas, que são, cara, complexas, mas a atitude de trocar de roupa. Hoje eu botei essa camisa especial aqui, quem lembra dessa camisa? Pô, retiro lá antigão, essa camisa é nova, você percebe que ela não foi usada. Eu ganhei de uma pessoa que comprou, não vou dizer quem é a pessoa, né? Mas a pessoa comprou e não deve ter usado, ó, me deu novinha. E aí comprou não, ou no retiro já vinha com a camisa, alguém lembra disso? Tem retiro, né, que você paga, vem com a camisa, a pessoa não deve ter gostado. Aí me doou. Ele compara essas atitudes de santidade a trocar de roupa. Quando que a gente troca de roupa? Todo dia. Todo dia. Você percebe? Uma vida santa é todo dia. Às vezes a gente vai ver lá, pô, a história dos heróis da fé e vê lá Sansão. Aí, cara, quando eu vejo Sansão, eu fico desanimado com aquela lista ali, porque eu penso assim, cara, Sansão fez tudo errado, meu camarada. Você está lendo a Bíblia, você sabe quem é Sansão? Sansão, aquele cara do cabelão assim e tal. Cara, Sansão fez tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E está naquela lista de heróis da fé, porque no final, Sansão se arrepende. No final, Sansão se converte, cara. No final, Sansão faz a vontade de Deus e dá a vida dele para fazer
a vontade de Deus. Ele sacrifica a própria vida para fazer a vontade de Deus. Então, é isso que vale. É de agora em diante, beleza? A partir de hoje, o que a Bíblia está mandando a gente fazer? Vestir uma camisa nova, trocar de roupa. E se a minha roupa era de mentiroso, agora não é mais. Beleza, se minha roupa era de quem é viciado em pornografia, agora não é mais. Se minha roupa é daquele que tinha práticas homossexuais, agora não é mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que mudar. É a Bíblia que diz que tem que mudar, meu camarada, não sou eu não. Se eu escrevesse esse livro aqui, era final de Hollywood, diferente, totalmente diferente. Graças a Deus, é a palavra de Deus totalmente diferente do que eu penso. Tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu vou obedecer. Saiba que aqui no nosso meio tem estudo aqui, cara. Estudo. Não é para a gente ficar procurando, mas tem estudo aqui. Cara, tem pessoas que se libertaram de práticas homossexuais. Tudo bem? E que eu sei da vida dessas pessoas e que essas pessoas vivem uma vida completamente santa hoje. Beleza? Diante de Jesus. E são lavadas pelo sangue do Cordeiro. E tudo isso ficou para trás. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se esse é o seu caso, tudo pode mudar. Hoje, tudo pode mudar. Se é o seu caso que você é viciado em alguma coisa, hoje, tudo pode mudar. Se é o seu caso que você é mentiroso, hoje, tudo pode mudar. Por quê? Porque tudo pode mudar hoje. E amanhã, quando a gente acordar, a gente vai levantar, vai vestir uma nova roupa de novo, a roupa do novo homem, e vai viver uma nova vida de novo. E amanhã, de novo, e depois, de novo, e semana que vem, de novo, assim por diante, até que num piscar de olhos, num momento, a gente vai conhecer como a gente é conhecido, a gente vai ver face a face, e a gente vai estar diante daquele que a gente sempre amou e aquele que a gente sempre esperou, que é Jesus Cristo. Até lá, meu camarada, todo dia é dia de guerra. Tem uma música do Marcos Almeida que diz assim: hoje tem guerra, amanhã também. É para isso que a gente foi chamado. A luta pela santidade é diária. Hoje eu não venci tudo, eu venci hoje. Amanhã eu vou vencer o de amanhã. A cada dia o seu próprio mal. Jesus nos garante que Ele vai estar com a gente todos os dias. O Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração. Nesse primeiro momento que você está chegando aqui, você vai se ver como mentiroso, como quem fala palavrão, como qualquer coisa. Ou você vai se dizer homossexual, não sei. Mas num segundo momento o Espírito Santo vai transformar isso no seu coração. Isso vai ser trabalhado, sua vida vai mudar, beleza? Depois outros pecados mais profundos vão aparecer. E aí Deus vai começar a tratar da sua vaidade, beleza? Da sua arrogância, da sua idolatria. É assim na minha vida, é assim na sua vida, é assim com todo mundo que se converte, com todo mundo que nasce de novo. Eu espero que seja assim para a sua vida, finalmente. Beleza, vamos orar? Senhor, a gente quer estar disposto, Pai, a viver uma vida nova todo dia. A gente quer lutar essa batalha pela santidade todo dia. A gente quer enxergar no nosso cotidiano que existem muitas coisas sagradas, tão sagradas quanto aquilo que a gente já sabe que é sagrado e que a gente sabe que é importante, como orar, ler a Bíblia, jejuar. Pai, mas a gente quer fazer de toda a prática da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa faculdade, do nosso estudo, Pai, do nosso cotidiano, do nosso relacionamento familiar, a gente quer fazer disso tudo, Pai, algo que nos santifique e nos encha com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa vida por completo. Não somente no quarto escuro, não somente no silêncio, por completo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai mostrando para a gente, Pai, aquilo que ainda está oculto na nossa vida, aquilo que a gente acha que é insuperável. Nada é insuperável para o Teu Espírito Santo, para o Teu poder, para a Tua vontade. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, não tem nada impossível para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a gente não quer ser mais mentiroso, a gente não quer ser mais ladrão, a gente não quer ser mais torpe, a gente não quer dizer
palavras que te desagradem, a gente não quer gritaria na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, a gente não quer amargura, Pai, a gente quer perdoar, a gente quer amar, a gente quer ser compassivo, Pai, a gente quer o teu coração, a gente quer aquilo que te agrade, Pai. Hoje, finalmente, a gente é livre para querer a sua vontade, é isso que a gente quer hoje, Pai. Pela primeira vez, com o sangue de Jesus, a gente pode isso. Hoje a gente pode dizer não para o mal, em nome de Jesus a gente diz não para o mal, a gente pode dizer sim para o bem, em nome de Jesus a gente diz sim para o bem, a gente diz sim para o teu Espírito Santo, para a tua vontade, Pai, para o teu prazer, para a tua glória, que o seu nome seja glorificado através da vida desses jovens, que estão aqui através da minha vida também, Pai, em nome de Jesus, amém.